Boca Juniors querendo tirar Zubeldia do São Paulo, será? Vamos comentar aí sobre isso. Tem o São Paulo acertando renovação de contrato, notícia boa. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para mais um vídeo. 5h30 da manhã já estamos aí na área com um vídeo novo. O negócio é o seguinte, hoje é dia do São Paulo se reapresentar aí, né? Os jogadores venceram aí, né? Se classificaram na Copa do Brasil na terça-feira contra o Náutico, ganharam folga na quarta e hoje, quinta-feira, é dia dos jogadores se reapresentarem aí e iniciar a preparação para o jogo de sábado, né? Vencemos na Copa do Brasil, agora é mudar o foco aí e iniciar a preparação para o jogo contra o Mirassol, Campeonato Brasileiro, jogo em casa, que não pode nem pensar aí em perder pontos, né, cara? Tem que vencer aí de qualquer forma, né? Hoje ainda tem jogos de Copa do Brasil, né, cara? Para encerrar essa terceira fase, falando em Copa do Brasil, tem uma galera aí da Série A, rapaz, sendo eliminada, né? Fortaleza foi eliminado ontem, na terça-feira, né? No dia do que teve o São Paulo e Náutico, o Grêmio foi eliminado. Inclusive, vocês viram o gol do Grêmio que foi eliminado? Que foi anulado, quer dizer, bizarro, né? E adivinha quem era o árbitro de campo que anulou o gol? Matheus Canassan, aquele mesmo, né, cara? Teve um jogo, né, não lembro agora se foi em 23 ou se foi em 2024. Foi São Paulo e Palmeiras no Morumbi, né, cara? E tipo assim, o cara, mano, todas as decisões que teve de campo foi a favor do Palmeiras, né? Teve um pênalti no Luciano que não marcou, aí teve um lance do Rafael no jogo do Palmeiras, ele marcou pênalti, e teve aquele lance do Pablo Maia, né, que o Richard Rios quase quebra a perna do Pablo Maia e não foi expulso, né? Ele estava naquele jogo, né? Árbitro terrível, horroroso, e fez um escândalo na eliminação do Grêmio na terça-feira aí, né, cara? Uma vergonha, né, cara? Todo mundo já sabe que esse maluco não tem a menor condição de apitar um jogo de futebol. Já não tem condição de apitar no Paulistão, né? Que foi quando aconteceu aquela bizarrice lá entre São Paulo e Palmeiras. Imagina um jogo de Copa do Brasil, né? Mas no Brasil, irmão, o futebol brasileiro é assim. Quanto mais ruim, mais o cara é promovido, vai apitar a Copa do Brasil, o brasileiro. É a CBF, né, cara? É a CBF aí, né, cara? E seus atos bizarros, um mais terrível que o outro. Vergonhoso o gol que os caras anularam do Grêmio, era o gol que ia levar pros pênaltis e acabou aí que anulou e o Grêmio foi eliminado, né? Desde 2020 no São Paulo, Luciano é o quarto jogador com mais gols em mata-mata na história do São Paulo, rapaz. Ele que fez mais um gol contra o Náutico na terça-feira, né? Ele fez o primeiro gol aí. E olha só, o maior artilheiro da história do São Paulo em mata-mata é o Luiz Fabiano Fabuloso com 55 gols. Cara, sempre quando ele vai pegar algum número de gols, né? Sempre tá lá o Luiz Fabiano com números absurdos, né, cara? Os números dele, as médias de gols, número de gols em mata-mata do Fabuloso, é inacreditável os números dele, entendeu? Ele tem 55 gols em mata-mata pelo São Paulo, entendeu? Em segunda tá o França, aí com 36 gols em mata-mata. Em terceiro, o Raí, com 25 gols. Em quarto, aparece o Luciano, com 22 gols em mata-mata pelo São Paulo, né? E tem o Ceni em quinto ali, com 19 gols em mata-mata. Então, tá aí o Luciano, cada vez escrevendo seu nome aí, né, cara, na história do São Paulo. Ele tá perto aí de completar 100 gols pelos Paulo. Ele tá com 92 ou é 93? Não vou lembrar agora de cabeça, não tem um número aqui não. Mas sei que tá muito perto de completar 100 gols. E tá aí, ó, por exemplo, ele tá em quarto com 22 gols, né? Em terceiro tá aí com 25, mais 3 gols aí, ele iguala o Raí, e mais 4 gols ele passa o Raí, né? Aí eu pegar o França, que tem 36, já é mais pra frente. É outra conversa aí, mas o Raí, dá pra ele conseguir passar o Raí até esse ano mesmo, né? Falta 4 gols aí, né? Tem Libertadores, tem Copa do Brasil, né? Porque os números são aí em mata-mata. Belezinha, rapaziada? Bom, vamos avançando aqui. O negócio é o seguinte. Muito torcedor do São Paulo reclama porque o Rian, né, o Rian Francisco aí, né, uma das principais joias, se não for a principal joia do São Paulo, porque ele vem jogando muito pouco, né? Desde que o cara se machucou muito, a gente pensou que ele ia ganhar mais chance, mas ele entra bem de vez em quando, né? O André joga todos os jogos, né? De vez em quando já substitui e tudo mais. O blog do São Paulo trouxe aqui uma matéria, tá? Que é explicando por que ele joga pouco e o porquê também que o São Paulo vai pro mercado no meio do ano para buscar um centroavante. Comentamos sobre o centroavante no vídeo de ontem, né? Comentamos sobre a situação do centroavante aí, né? Então tem uma coisa aqui a ver com a outra, tá? Vamos lá. Ó. Caleri sempre foi titular. Sem ele, os técnicos colocavam o Juan para repor, né? Foi assim em 2023 e em 2024 também, quando o Juan estava no São Paulo, tá?
mesmo o André Silva era preterido e o Rian ainda nem tinha chance no time profissional. Quando o Juan tava, vocês vão lembrar, isso aqui é engraçado. Quando o Juan tava no São Paulo ainda, no ano passado, em muitos jogos o Beldia colocou o Juan, entendeu, para jogar, e o André Silva ficou como terceira opção. Entendeu? O cara era titular, muitas vezes o Juan entrava e o André era a terceira opção ali centroavante. Então até o André mesmo já foi preterido aí, e muitas vezes, né, com o Zubeldia, tá? Em 2025, né, o André começou como reserva e só foi ter mais chances como titular quando o Caleri se machucou. E o Rian seguiu sem chances. O Zubeldia, que é um novo centroavante, um que faça o pivô, um cara forte, que segure a bola, que ajude na cabeçada, que brigue na força da área e não fique flutuando e se movimentando. Para isso, ele curte muito pontas. E o Juan tinha todas essas características e o Zubeldia gostava bastante. A gente sabe muito bem que o Zubeldia gostava muito do Juan porque ele jogava, irmão. A maioria dos jogos o Juan jogava aí, né, quando ele estava no São Paulo, o Zubeldia utilizou muito ele. Inclusive, teve até uma notícia que saiu logo depois, né, de que o Zubeldia queria mais um centroavante depois que o Juan foi embora. Né? Depois que o Juan foi embora também saiu informação que o Zubeldia não gostou que ele saiu, né, porque gostava muito dele, aproveitava muito ele, tá? Então, essas aí são as características de centroavante que o Zubeldia gosta. O Zubeldia ainda quer um centroavante com porte físico, brigador. Surgiu especulações do Zampedri, do Carlão e de outros jogadores. O Rian não faz esse jogo físico de segurar a bola, de ficar travando os zagueiros. Não é forte e não é alto para bolas aéreas, como gosta o Zubeldia. O estilo de jogo do Rian é de procurar o jogo e jogar, se movimentar e não ser posicional. Então tá a informação que trouxe o blog do São Paulo, essa informação que ele explica duas coisas, né? Ela é basicamente duas informações em uma, porque essa informação aqui, ela traz o porquê que o Rian joga pouco e o porquê que o São Paulo vai no meio do ano buscar um centroavante novo, já que o Caleri não volta mais esse ano, né? Então é por isso, tá? O Rian, ele não tem nenhuma característica, tá, de centroavante que o Zubeldia gosta, entendeu? O Zubeldia gosta de centroavante como é o Caleri. Entendeu? Aquele cara brigador, faz o pivô, é muito forte, é alto, tem a bola aérea muito forte, tanto ofensiva como defensiva, né? Porque o Caleri sempre ajudou bastante na defesa, né? Então, é esse tipo de centroavante que o Zubeldia quer. O Juan, né? Ele fazia muito famoso o jogo sujo também. Tinha muita intensidade, corria igual um maluco, né? Fazia outras funções táticas também, entendeu? Né? Mais defensivas ali muitas vezes como ponta, né? Por isso que muitas vezes o Juan, quando estava no São Paulo, muitas vezes mesmo ele jogava, né, mais do que o André Silva. O André Silva, como eu falei, chegou a ser terceiro centroavante do São Paulo quando o Juan estava no São Paulo, né? Antes do Juan ir embora. Aí então, o Rian não tem nada disso. O Rian não é forte, ele não é alto, ele não faz o pivô, tipo assim, ele não tem nada a ver com as características de jogo do Caleri e do centroavante que o Zubeldia gosta. Entendeu? Então é por isso que ele joga ainda muito pouco. Infelizmente, né? Porque eu acho que assim, eu acho que todo técnico, né, cara, tem ali os seus jogadores que mais gosta, né? O cara tem o estilo de jogo dele, tem jogadores que se encaixam no estilo de jogo do técnico e outros que não. Só que eu acho que é o seguinte, quando você tem um jogador talentoso igual o Rian você tem que usar ele. E nem tô falando que ele tem que ser titular, porque eu não acho que ele tem que ser titular. Quem tem que ser titular é o André Silva, tá? Fez um jogo horrível contra o Náutico, fez, mas fez uma sequência boa. Eu acho que ele é do São Paulo no ano, entendeu? Eu acho que o Rian, ele tem que jogar mais. Por exemplo, nos dois jogos mesmo contra o Náutico, eu acho que o Rian tinha que ter entrado como titular, por exemplo. Entendeu? Acho que o André tem que ser titular, mas acho que mais jogos o André tem que sair quando tá mal e o Rian tem que entrar. Vai ter jogo com o André, não vai poder jogar, né? Porque não tem como ele jogar todos os jogos aí, porque o calendário é insano. E vai ter jogo que o Rian vai ter que começar como titular. Ele começou, por exemplo, contra o Ceará e fez gol, inclusive, né? Teve uma chance só e fez o gol. Então, ele tem muito talento, né? Tipo assim, ele tem muito talento pra gente falar, mas não vou usar ele porque ele não é forte, porque ele não faz o pivô, porque ele não trava o zagueiro. Acho que é muito talento que ele tem pra gente não utilizar ele muito por causa disso. Então a gente tem que respeitar, sim, as características do jogador que o técnico gosta, mas tem que usar o garoto, velho. Ainda mais que centroavante não tem tanta opção, é só o André e o Rian, não tem outro. Então tá as informações
que o blog do São Paulo trouxe. Bom, tivemos aí ontem, rapaziada, do São Paulo anunciando aí a renovação do Luca. Tá aí, ó. O São Paulo anunciou nesta quarta-feira a renovação de contrato do atacante Luca, de 17 anos, que estreou no profissional do São Paulo no empate por 1-1 contra o Libertad pela Comebol Libertadores da América. O atacante tinha vínculo com o São Paulo até o meio de 2026, então até o meio de 26, né? Ele tinha basicamente um ano aí de contrato com o São Paulo, então estava perto aí de acabar o contrato dele com o São Paulo, né? E a partir do final do ano ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer, a partir do final do ano não, a partir de janeiro ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer time que ele quisesse, então tinha realmente que renovar esse contrato dele já agora, tá? O novo contrato do jogador, que conta com reajuste salarial, será válido até o dia 30 de abril de 2028, tá? Então o contrato dele, o antigo contrato era até o meio de 26, agora vai até abril de 2028, tá? O novo contrato aí do Luca, tá? São Paulo postou o vídeo dele assinando o contrato, né, com a família dele e tudo mais, e ele falou o seguinte, abre aspas: eu estou muito feliz com essa renovação. O São Paulo é o meu clube de infância, estou realizando um sonho aqui. Posso dizer que no São Paulo encontrei a minha segunda família. É como diz o trecho de uma música da torcida que eu mais gosto. São Paulo é sentimento que jamais acabará. Fecha aspas aí para o Luca, e isso é verdade, cara. E é o time dele mesmo, porque ele joga no São Paulo, se não me engano, é desde os 10 anos de idade, 11. Quando ele era criancinha, ele já estava jogando nas categorias de base no São Paulo. Então, tipo, ele passou, irmão, a vida dele toda aí, desde quando ele começou a jogar futebol, foi no São Paulo. Né? O São Paulo até postou o vídeo lá, né, da renovação, postou o vídeo dele pequenininho lá com 10, 11 anos com a camisa do São Paulo. Então o garoto tá no São Paulo, irmão, né, passou por todas as categorias basicamente aí da base do São Paulo até chegar agora no time profissional, né? Entrou no jogo contra o Libertad, fez um golaço que garantiu a classificação do São Paulo. Jogou contra o Grêmio, infelizmente se machucou, né? A gente não sabe quando ele vai voltar, infelizmente se machucou. E o São Paulo renovou agora o contrato com ele até 2028. Ótima notícia, belezinha, meu querido? Agora, rapaz, vamos mudar de assunto, vamos mudar o tema aí. E vamos falar sobre o Boca Juniors querendo o Zubeldia, galera. Que papo de maluco é esse? Vamos lá, isso aqui começou com a informação que veio da ESPN da Argentina, tá? De acordo com Emiliano Hadi, tá? Ou Hadi, jornalista da ESPN da Argentina, Luiz Zubeldia é prestigiado no Boca Juniors e está sendo observado pelo clube para assumir a equipe no Super Mundial, tá? Então foi a informação que a ESPN da Argentina trouxe, de que o Zubeldia é prestigiado no Boca, né? Que o Boca tá de olho no Zubeldia para ele comandar o time já agora no Super Mundial, que vai ter agora, né? Tá perto aí já de poder começar a informação da ESPN da Argentina. Aí tá o André Hernan, né? Um dos principais aí jornalistas que cobre o São Paulo, trouxe a seguinte informação: Zubeldia tem chance zero de sair do São Paulo para o Boca Juniors, tá? Vamos lá. A informação é que o Zubeldia tem falado para a diretoria do São Paulo que quer ser campeão no São Paulo. E olha a Libertadores com muito cuidado, porque chegou próximo no ano passado, quando caiu para o Botafogo. Chegou perto no ano passado, calma aí também, né? Não é que chegou perto, a gente foi eliminado nas quartas de finais, né? Ainda tinha semifinal, né? Tinha que passar do Botafogo, depois tinha que passar do Peñarol, né? Que seria o adversário do São Paulo, e tinha a final que seria contra o Galo. Então não passou perto, né? A gente chegou perto de chegar de uma semifinal, mas não chegou perto de ser campeão da Libertadores, como colocou aqui, né? Aí daí, ó, o São Paulo chegou perto ano passado, ele sentiu que dava para poder chegar. Também dava, a gente perdeu nos pênaltis de Botafogo, o adversário seguinte era o Peñarol, pô, que era muito mais fraco que o Botafogo, né? O São Paulo era melhor que o Peñarol e a gente seria favorito aí contra o Peñarol com toda a certeza do mundo, ainda mais se a gente tivesse passado o Botafogo, né? Que muitos colocavam ali como favorito contra o próprio São Paulo. Então, hoje o Zubeldia sair do São Paulo, a chance é zero. Foi o que me falaram. Ele quer fechar esse ano com o título e vai trabalhar muito para que isso aconteça, tá? Então, a informação do André Hernan, tá? Não tem nenhuma chance do Zubeldia sair do São Paulo aí agora, entendeu? Ele não tem nenhum interesse aí de sair do São Paulo, tá? O colunista ainda acrescenta que o São Paulo já definiu que a prioridade na temporada são as Copas. O São Paulo está focado nas Copas. Óbvio que também está olhando para o Campeonato Brasileiro e quer melhorar, mas o foco do São Paulo são as Copas. A gente tem chance de ser campeão nas Copas, né? O São Paulo,
Aí, tipo assim, tem times aí, né? O Flamengo, o Palmeiras tem mais elenco que o time do São Paulo. Mas até se o São Paulo tivesse mais elenco, seria difícil o São Paulo ser campeão brasileiro ou brigar pelo título, porque o São Paulo é absurdamente irregular. Né? O São Paulo faz um jogo muito bom aqui, depois faz um jogo trágico ali. O São Paulo é um time muito instável. Né? Eu até falei num jogo, não vou lembrar agora qual foi, que o São Paulo não é um time bom nem ruim. Ele tem jogo que ele é bom, tem jogo que ele é ruim. Né? O São Paulo pode fazer bons jogos, competir contra times fortes e pode fazer aquele jogo terrível que fez contra o Sport, por exemplo, na estreia do Brasileiro. Né? Então é um time muito irregular aí. E tá aí a informação que o André não trouxe, tá? Que o Zubeldia não tem interesse em sair do São Paulo, que a chance dele sair hoje é zero. Ele tá focado no São Paulo, vai fazer tudo para ser campeão no São Paulo. Né? O André colocou que ele sentiu que poderia ter chegado ano passado, poderia ter chegado na Libertadores e poderia mesmo, né? Até comentei no ano passado que era uma baita oportunidade que a gente tinha, né? Porque, por exemplo, a gente foi eliminado nos pênaltis do Botafogo, aí tu vai lá, pô, a gente já tinha perdido um gol, o Caleri perdeu um gol sozinho no Newton Santos, o Caleri perdeu um gol sem goleiro no Morumbi, o Lucas perdeu o pênalti, né? Óbvio que o Botafogo poderia ter ganhado no primeiro jogo porque jogou muito bem melhor que o São Paulo, poderia, mas no Morumbi a gente teve muita chance também. Né? Aí foi até os pênaltis, mesmo com tanto erro, a gente teve a chance de ir pros pênaltis e passar. Aí depois tinha um Penharol, que a gente era melhor que o Penharol. E se fosse pra final, a gente ia enfrentar o Galo, que ali era 50-50. Apesar que o São Paulo não ganhou do Galo desde 2020, ali eram dois times parelhos. A gente viu, inclusive, na Copa do Brasil como é que foi, ano passado. Né? Então, tipo assim, do Botafogo ali pra frente, a gente tivesse passado, o São Paulo não era zebra contra ninguém. Zebra, né? Era favorito contra o Penharol e era 50% contra o Galo, que também tem um time bom. E era um jogo só. Então, a gente perdeu uma baita oportunidade ano passado. Uma baita oportunidade ano passado. Aí, mas infelizmente não deu. Vamos ver esse ano aí. Certo, meu parceiro? É isso? Dá aquela moralzinha se inscrevendo no canal, deixando um like, valeu, tamo junto. E saudações tricolores.